Boa tarde. Está aberta a sessão ordinária desse dia 6 de julho de 2026, às 16h08. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 20 de 2026, da sessão ordinária do dia 29 de junho de 2026. Boa tarde. Ata número 20 de 2026. Aos 29 dias do mês de junho de 2026, às 10 horas, reuniram-se na Câmara Municipal nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para uma sessão ordinária os senhores vereadores Alexandre Borchardt, André Priebe Holz, Jacques Emerson Leal Carvalho, Fábio Doleski Krause, Gisele dos Santos Amaral, João Pedro Berwald, Juliana dos Santos Venchiaruto, Marcelo Polnov e Valdomiro de Souza. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berwald, presidente da Casa, e secretariados pelo vereador André Priebe Holz, primeiro secretário. O senhor presidente deu por aberta a sessão e de imediato solicitou ao primeiro secretário que fizesse as seguintes leituras. Ata número 19 de 2026, da sessão ordinária do dia 22 de junho de 2026, a qual, após lida, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Convite oriundo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Turuçu. Indicação número 25 de 2026, subscrito pelo vereador André Priebe Holz. Os vereadores Fábio Doleski Krause e Gisele dos Santos Amaral fizeram uso da tribuna. E como mais nenhum vereador fez o uso da tribuna, o senhor presidente deu início à ordem do dia e de imediato encerrou a mesma por não haver projetos em pauta. O vereador Fábio, Jacques Emerson, André, Gisele, Alexandre, Valdomiro e Marcelo fizeram uso do espaço das explicações pessoais. E como mais nenhum vereador fez comunicação à casa ou comunicação pessoal, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se dia 6 de julho de 2026, às 16 horas. E para constar, pediu que se lavrasse esta ata, que após lida e aprovada será assinada pelo presidente e pelo primeiro secretário. Sala de sessões, 29 de junho de 2026, João Pedro Berwald, presidente, e André Priebe Holz, primeiro secretário. Esta ata está em discussão. Em votação. Esta ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata número 21 de 2026, o ato de mesa para dar posse ao senhor Cleomar Rasch Damerow, no dia 1º de julho de 2026. Ata número 21 de 2026. Ao primeiro dia do mês de julho de 2026, às 13 horas, reuniram-se na Câmara Municipal, nesta cidade de Turuçu, estado do Rio Grande do Sul, para dar posse ao senhor Cleomar Rasch Damerow, primeiro suplente do Partido da Social Democracia do Brasil, PSDB. A mesa diretora, composta pelos vereadores João Pedro Berwald, presidente, Valdomiro de Souza, vice-presidente, e Juliana dos Santos Venchiaruto, segunda secretária. Registra-se ainda a presença do vereador Jacques Emerson Leal Carvalho. Os trabalhos foram presididos pelo vereador João Pedro Berwald, presidente da Casa, e secretariados pela vereadora Juliana dos Santos Venchiaruto, segunda secretária. O senhor presidente deu por aberta o ato da mesa, de acordo com o inciso 18 do artigo 41 do Regimento Interno, e de imediato convidou o senhor Cleomar Rasch Damerow para tomar assento anteriormente ocupado pela vereadora Gisele dos Santos Amaral, para fazer a entrega de sua declaração de bens, seu diploma, prestar juramento e assinar o termo de posse. Após o juramento e assinada, foi declarado empossado. E como mais nada havia para tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão e convocou os senhores vereadores
para uma sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de julho de 2026, às 16 horas. Salas das sessões, 1º de julho de 2026. João Pedro Bervold, presidente. Juliana dos Santos Venchiaruto, segunda secretária. Esta ata está em discussão. Em votação. A ata foi aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do ofício número 2 de 2026, oriundo da Brigada Militar de Turuçu. Estado do Rio Grande do Sul, Secretaria da Segurança Pública, Brigada Militar, 4, Batalhão da Polícia Militar de Turuçu. Ofício número 02 de 2026, Turuçu, 1º de julho de 2026. O senhor comandante da Brigada Militar de Turuçu, ao senhor diretor da Câmara de Vereadores de Turuçu. Assunto: informação sobre a produtividade e quantitativo de ações da Brigada Militar de Turuçu. Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo-lhe a produtividade e quantitativo das ações da Brigada Militar de Turuçu, no período de 1º de janeiro de 2026 ao dia 30 de junho de 2026, primeiro semestre. Foram 792 pessoas identificadas, 17 veículos identificados e 3 prisões, 2 pela Maria da Penha e 1 por lesão corporal. 23 comunicações de ocorrências policiais, dano, lesão corporal, perfuração, perturbação do sossego, ameaça, furto, desobediência, induzimento ao suicídio, injúria discriminatória, invasão de dispositivo informático, furto de veículo, maus tratos e fato em tese atípico. 75 propriedades rurais visitadas, 48 estabelecimentos comerciais visitados, 310 boletins de atendimento, averiguação, encaminhamento, policiamento comunitário, policiamento ostensivo, orientação de parte. 28 atendimentos de surto psicóticos em apoio ao posto de saúde. Todos os dados foram extraídos do Sistema de Planejamento e Estatística da Brigada Militar, SPE. Atenciosamente, Tainã Pinheiro Pereira, segundo sargento da Polícia Militar de Turuçu. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de providência número 08 de 2026, subscrito pelo vereador Valdomiro de Souza. Pedido de providência número 08 de 2026. Ementa. Solicita a manutenção da sinalização de trânsito no trevo da colônia São João. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 196 do Regimento Interno, vem a apresentar o seguinte pedido de providência. Solicita a manutenção da sinalização de trânsito no trevo da colônia São João, conforme fotos em anexo. Justificativa. Justifica-se o presente pedido pela necessidade de garantir a segurança dos motoristas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente o referido trecho. A placa de sinalização caída compromete a orientação dos condutores, reduz a visibilidade das informações de trânsito e pode aumentar o risco de acidentes. A manutenção adequada da sinalização viária é fundamental para assegurar melhores condições de trafegabilidade, contribuindo para a organização do trânsito e para a preservação da segurança de todos os usuários da via. Pela atenção ao importante tema exposto acima, na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 2 de julho de 2026, Valdomiro de Souza, vereador do PDT. O vereador proponente ou algum outro vereador quer fazer alguma observação? Boa tarde, senhores vereadores.
Boa tarde, pessoal que nos assiste pelo Facebook. Boa tarde, Odarico, que está nos assistindo aqui também. Pessoal, é o seguinte, eu tive várias vezes, eu estou passando por aquele caminho e já encontrei aquelas placas no chão, até encontrei já pessoas tentando plantar flor, plantar algo ali dentro daquele trevo ali também. E fica feio, né? Nós passar em frente àquelas placas, as placas tudo deitadas no chão, cara. E essas placas estão deitadas já faz, olha, uns 2 meses lá, cara. Uns 2 meses. E pedi à agricultura que toma providência, que bota as placas no lugar, né? E que, de repente, pudesse levar umas flores também, né? Porque todos os trevos estão plantando flor e dentro da nossa colônia lá não estão plantando. Eu acho que lá era bom plantar também umas flores lá. E teve uma pessoa lá que estava plantando, não vou dizer quem foi, mas quando eu passei lá, ela estava lá limpando. Estava lá arrancando a sujeirinha lá dentro. E tomara que eles tomem uma providência logo, né? Porque isso já está há bastante tempo lá já. Obrigado, presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de providência número 9 de 2026, subscrita pelo vereador Baldomiro de Souza. Pedido de providência número 9 de 2026. Emenda. Solicita a manutenção da ponte localizada na colônia Palmeira, próximo à residência do senhor Cláudio Buch. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. O vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 196 do Regimento Interno, vem apresentar o seguinte pedido de providência. A realização de manutenção da ponte localizada na colônia Palmeira, nas proximidades da residência do senhor Cláudio Buch. Justificativo. Justifica-se o presente pedido pela necessidade de garantir melhores condições de trafegabilidade e segurança aos moradores e demais usuários que utilizam diariamente a referida ponte. O estado de conservação da estrutura demanda manutenção, a fim de evitar transtornos, preservar a segurança da população e assegurar o adequado escoamento da produção agrícola da localidade. A recuperação da ponte contribuirá para melhorar o deslocamento dos moradores, o transporte escolar e o tráfego de veículos, proporcionando mais segurança e qualidade de vida à comunidade. Pela atenção ao importante tema exposto acima e na certeza do atendimento à comunidade de Turuçu, agradece. Turuçu, em 2 de julho de 2026, Baldomiro de Souza, vereador do PDT. Vereador proponente ou algum vereador quer fazer alguma observação? Sim, presidente. Esta ponte, eu tive na casa do Cláudio Buch e estive olhando debaixo daquela ponte e os moradores dali já andaram botando uns postes debaixo daquela ponte. Tá escorando aquela ponte. E aquela ponte ali está feia. Se não tomar providência naquela ponte, de repente nas próximas safras ali vai ser complicado de passar aquela ponte ali. Tá muito ruim mesmo. Estive olhando lá e tirei umas fotos lá e mandei lá. Tá bem? Toma providência bem em seguida, porque já tem várias pontes já que eu já fiz indicação e tá meio se arrastando e não está sendo feito. Não sei se não tem verba, eu não sei o que está acontecendo, mas essas pontes aí até amanhã ou depois pode dar problema até com esses ônibus escolar, né? Dá problema lá. Obrigado, presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do pedido de providência número 10 de 2026, subscrita pelo vereador Valdomiro de Souza. Pedido de providência número 10 de 2026. Emenda. Solicita manutenção do bueiro localizado na entrada da propriedade do senhor Luciano Hartwig. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais, conforme artigo 196 do Regimento Interno, vem a apresentar o seguinte pedido de providência.
a realização de manutenção do bueiro localizado na entrada da propriedade do senhor Luciano Hartwig, conforme fotos em anexo. Justificativa. Justifica-se o presente pedido pela necessidade de garantir melhores condições de acesso e segurança aos moradores e usuários da via. O bueiro apresenta a necessidade de manutenção, situação que pode comprometer o escoamento adequado das águas pluviais e causar transtorno ao tráfego de veículos, especialmente em períodos de chuva. A execução dos reparos contribuirá para a preservação da estrada, evitará maiores danos à infraestrutura existente e proporcionará melhores condições de deslocamento para a comunidade local. Pela atenção ao importante tema exposto acima, na certeza do atendimento, a comunidade de Turuçu agradece. Turuçu, 2 de julho de 2026, Valdomiro de Souza, vereador do PDT. O vereador proponente ou algum vereador quer fazer alguma observação? Eu vou fazer, presidente. Presidente, como é que eu vou dizer, esse bueiro aí, cara, foi a prefeitura mesmo, a agricultura, acho que andou mexendo nesse bueiro e andou quebrando uns canos ali. E esses canos foi tirado e ele não foi colocado de volta. Isso não foi colocado de volta. Só que agora os pessoal estão trabalhando com metro e estão tentando passar nesse bueiro aí e não estão conseguindo passar. Até como está na foto ali, ó, até madeira, colocaram para entrar lá, porque não tem como entrar e nem sair ali. Está difícil. Então que de repente leva uns 2 canos lá, de 40 ou 60, para poder calçar aquele bueiro ali. Senão está difícil. Tá bem? Obrigado, presidente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação número 26 de 2026, subscrita pelo vereador André Priebre Holz. Indicação número 26 de 2026. Ementa. Dispõe sobre o pedido ao Poder Executivo Municipal de Turuçu para encaminhar o projeto de lei que atualize a política municipal de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, em conformidade com a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a legislação vigente. Senhor Presidente, senhoras vereadores, senhores vereadores, o vereador que subscreve no uso de suas atribuições legais conforme artigo 195 do Regimento Interno vem apresentar a seguinte indicação. Indica que o Poder Executivo Municipal realize estudos e encaminhe à Câmara Municipal projeto de lei destinado à atualização da política municipal de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, promovendo a adequação à legislação municipal às normas constitucionais e federais vigentes, especialmente o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, a Lei número 13.431 de 2017, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e as diretrizes nacionais do Sistema de Garantia de Direitos, fortalecendo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, e a toda a rede municipal de proteção. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo a atualização da legislação municipal que disciplina a política municipal de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, adequando-a às profundas alterações ocorridas na legislação brasileira e aos novos desafios enfrentados pelas crianças, adolescentes, famílias pela rede de proteção. A Constituição Federal estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade todos os direitos fundamentais da criança e do adolescente, cabendo aos municípios suplementar a legislação federal e organizar as políticas públicas de interesse local. Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do Adolescente impõe aos entes públicos o fortalecimento permanente do sistema de garantia de direitos. Nos últimos anos surgiram novas demandas que exigem a atualização da legislação municipal, especialmente aquelas relacionadas à proteção integral no ambiente digital, prevenção à violência virtual, educação para o uso seguro das tecnologias, proteção da privacidade
dos dados pessoais de crianças e adolescentes, bem como o aperfeiçoamento dos fluxos de atendimento entre as políticas públicas de saúde, assistência social, educação, segurança pública e demais órgãos integrantes da rede de proteção. Também se mostra necessária a modernização das normas municipais referente ao funcionamento do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Conselho Tutelar, assegurando melhores condições para o desempenho de suas atribuições, formação continuada, estrutura adequada de funcionamento, apoio técnico-administrativo e maior integração entre todos os órgãos que compõem o Sistema Municipal de Garantia de Direitos. A iniciativa permitirá que o município consolidar uma legislação moderna, integrada e alinhada às normas nacionais, fortalecendo a atuação preventiva, qualificando os serviços públicos, ampliando a proteção das crianças e adolescentes e oferecendo maior segurança jurídica para todos os órgãos responsáveis pela defesa de seus direitos. Diante da relevância da matéria, considerando que a proteção integral da infância e da adolescência constitui prioridade absoluta prevista na Constituição Federal, espera-se que o Poder Executivo acolha a presente indicação e promova o encaminhamento do respectivo projeto de lei a esta Casa Legislativa. Em anexo, segue a sugestão do projeto de lei. Turuçu, 6 de julho de 2026. André Priebe Rose, vereador do PDT. O vereador proponente ou algum vereador quer fazer alguma observação? Senhor presidente, colegas vereadores, a gente acompanha, né, e entende que a legislação municipal que trata do tema da criança e adolescente está bastante defasada. Apresento essa indicação por entender que proteger as crianças e adolescentes é uma das maiores responsabilidades do poder público. A legislação municipal precisa acompanhar as mudanças da sociedade e os novos desafios que surgem nos últimos anos, especialmente aqueles relacionados ao ambiente digital e à proteção contra diversas formas de violência e ao fortalecimento da rede de garantia de direitos. Essa não é uma proposta para criar novas obrigações de forma precipitada, mas sim solicitar que o Poder Executivo atualize a política municipal de promoção de direitos, adequando-se às normas atuais e fortalecendo o trabalho do Conselho Tutelar, do CONDICA e do Fundo Municipal de toda a rede de proteção. Uma legislação atualizada, presidente, significa mais segurança jurídica, melhor integração entre as secretarias, maior eficiência no atendimento das famílias e, acima de tudo, maior proteção para quem precisa. Por isso, peço a sensibilidade do Executivo para esta indicação, na certeza de que estamos defendendo uma causa que se deve estar acima de qualquer situação, a garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. Seria isso. Os vereadores André e Alexandre farão uso da tribuna. Vereador André. Senhor presidente, colegas vereadores, quero inicialmente dar as boas-vindas ao Cleomar Rasch Dameroff, que assume a cadeira aqui na nossa. Uma sexta-feira foi realizada no município a Conferência Municipal de Saúde. Um momento importante, previsto em lei, que reúne o governo, os trabalhadores da saúde, usuários do SUS e toda a comunidade, para analisar a realidade do nosso município, identificar os desafios, construir propostas que possam, influenciar as políticas públicas tanto a nível municipal, federal, estadual e federal. Mas a reflexão que eu trago hoje é além dessas propostas. Eu gostaria de falar sobre a participação da comunidade. A pouca participação popular não é uma realidade somente da conferência.
O mesmo acontece em muitas audiências públicas que essa casa promove, principalmente sobre a área das finanças. Outras conferências também há sempre pouca participação, até mesmo pouca participação nos conselhos municipais de política pública. E isso me preocupa e eu acho que tem que cada vez mais nos preocupar. Porque nós vivemos numa democracia, e a democracia não se resume somente ao voto. O voto é, sim, o mais importante, mas é apenas o começo da participação. Quando elegemos os representantes, nós, vereadores, né, o prefeito, o governador, o presidente, estamos escolhendo os representantes, mas a Constituição também garante que o povo, que a população participe diretamente das decisões, por meio dos mecanismos criados para a participação social. As conferências municipais são um desses espaços, os conselhos municipais são outro. As audiências públicas, fóruns de debate, consultas públicas, também cumprem esse papel. Além de cobrar de nós, vereadores, e nesses espaços também o cidadão pode dizer o que está funcionando, o que precisa melhorar, e quais são as prioridades da comunidade e quais as políticas públicas que merecem maior atenção. Quando esses espaços não são devidamente preenchidos, perde a comunidade, perde a administração pública e deixa de ouvir diferentes realidades e perde a democracia, que se fortalece justamente pela participação. Mas a participação popular não consegue crescer apenas com convites. Essa reflexão eu tenho feito. Ela precisa ser incentivada, conscientizada e também cultivada desde cedo. Por isso, eu defendo que o município amplie as ações de formação para a cidadania, especialmente nas escolas. Um caminho importante poderia ser a criação e o fortalecimento dos grêmios estudantis, para que os nossos jovens aprendam desde cedo o valor do diálogo, da representação, da construção coletiva e da participação democrática. Também acredito que precisamos discutir mecanismos que facilitem a participação dos cidadãos nos conselhos municipais. Muitas pessoas deixam de participar porque precisa faltar ao trabalho, né? Não pode deixar de fazer as coisas em casa. E também precisam pessoas que moram longe do interior, por exemplo, arcar com as despesas de seus deslocamentos. Talvez seja um momento, senhor presidente, de estudarmos, principalmente o executivo, dentro da legalidade, formas de apoio à participação social. Com, por exemplo, o auxílio para deslocamento, alimentação, outros mecanismos de compensação pelas despesas e prejuízos decorrentes da participação nas reuniões dos conselhos municipais. Não se trata de transformar o controle social em atividade remunerada, mas de remover barreiras que hoje possam estar possivelmente dificultando que muitas pessoas exerçam esse importante papel. A democracia participativa precisa estar ao alcance de todos, e não apenas daqueles que têm disponibilidade de tempo ou disponibilidade financeira. A saúde, a assistência social, a agricultura, o meio ambiente, todas as políticas públicas não pertencem a governos, pertencem à população. Por isso, esse meu convite a essa reflexão, que possamos melhorar em Turuçu essa cultura da participação, que as escolas trabalhem
cada vez mais a educação para a cidadania. Que o poder público divulgue amplamente esses espaços de participação. Trabalhemos para que as pessoas compreendam que exercer a cidadania não é apenas votar de 4 em 4 anos. É acompanhar, fiscalizar, propor, dialogar e participar continuamente das decisões que afetam a vida de todos. Uma comunidade participativa é uma comunidade mais forte. Uma democracia participativa produz políticas públicas mais eficientes, mais legítimas e mais próximas das necessidades da comunidade. Essa é a minha reflexão, senhor presidente, de hoje. Que possamos fortalecer a democracia e também, principalmente, a participação cidadã. Seria isso. Muito obrigado. Vereador Alexandre. Quero cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas colega vereador, Dareco que está no plenário, o pessoal da casa, o pessoal que nos assiste pelo Facebook, meu boa tarde. Dar as boas-vindas ao colega Cleomar, mais conhecido como Kisuko também, né? Seja bem-vindo a esta casa e que tu seja bem recebido. Tenho certeza que o bairro, o loteamentos popular também vai estar bem representado, procurando fazer o melhor pela comunidade, tá bem? Minha vinda à tribuna esta tarde também é para agradecer a assessoria e ao deputado estadual Pedro Pereira por uma batalha de muitos anos que a gente tinha no nosso município e através, junto com o governo do estado, desassorear o município de Turuçu, através, foi contemplado com R$ 236.709,77, onde vai ser construído as galerias da Avenida Arthur Lange. Esta casa sabe o quanto aquela obra vai ser importante para a nossa cidade, o quanto nós passamos lutas e batalhas. E o recurso ele já se encontra nos cofres do município. A gente sabe que tem um andamento da licitação, a qual já está sendo providenciada. Dá os parabéns ao executivo e também ao pessoal do planejamento, que não mede esforço para correr atrás. Agradecer a assessoria do Pedro e ao deputado Pedro Pereira, ao qual abraçou junto com nós esse projeto, a qual eu, o colega vereador Mana, a colega vereadora Gisele, que várias vezes fomos lá em Porto Alegre pedindo essa obra importante para nós. E a gente sabe o quanto é importante. Então, quero deixar o meu agradecimento de todo o meu coração. Quem ganha com isso é a comunidade Turuçu, porque nos dias de chuva as pessoas não conseguem andar na rua principal da cidade. Tem que fazer a volta, ou para ir para o serviço, ou para ir num posto de saúde, fazer qualquer outra coisa. Quando chovia demais, a pessoa não tinha trânsito ali. Então, eu tenho certeza que em breve esta obra vai ser concluída, vai ser feita e com sucesso. Da parte, vereadora. Boa tarde a todos, senhor presidente, colegas vereadores. Também gostaria de dar os parabéns ao deputado Pedro Pereira, que foi sensível à nossa causa, né? A gente sabe que essa obra, desde que o município, na verdade, que o Turuçu foi emancipado, estávamos correndo atrás desse recurso para fazer. A gente sabe que, na verdade, todo mundo dizia, primeiro tem que fazer a parte do DENIT e depois a gente vai fazer da prefeitura, né? O DENIT já fez a sua parte. Lembro também, né, vereador Fábio, até das reuniões que a gente fez até dentro de ônibus, lá quando deu a enchente, no dia 28 de janeiro de 2009.
que a gente contestava que aquilo ali era um problema sério de enchente em Turuçu. Agora já está feito, já está colocada a galeria lá, e mais do que justo agora, na parte municipal também vai ser colocado, e torcemos para que não aconteça mais nenhuma enchente no município. Então, só os agradecimentos ao deputado Pedro Pereira por ter conseguido esse recurso, essa verba, para que melhore aquela situação ali. É isso aí, colega vereador. E sendo que esse valor não vai ter nenhuma contrapartida do município. Então, agradecer mesmo de coração. Também eu tenho conversado com o pessoal do planejamento em questão dos quebra-mola, né? Eu sei que tem uma obra do Afonso que vai dar continuidade à Avenida Arthur Lange, e conversando com o pessoal do planejamento, por que não há possibilidade de já colocar alguns quebra-mola na Avenida Arthur Lange, nessa obra que vai ser realizada, que está indo para licitação e tudo. Aí, conforme o pessoal do planejamento, essa continuação da Avenida Arthur Lange, na obra ali que o Afonso enviou o recurso, vai ser feito 2 quebra-molas ali, que vai ser ali perto da entrada das Popular, ali onde tem a guarita de ônibus ali, que pega as crianças. Então, já deixar meu agradecimento aqui, que realize esse procedimento mesmo, né? Eu tenho certeza, a gente sabe que isso é uma batalha da comunidade em toda a cidade, e eu espero que também, logo mais adiante, seja feito na nossa cidade também, nos pontos necessários, aqui no centro, a qual é tão necessidade esses quebra-molas aí. Seria isso aí, meu agradecimento de todo o coração. Obrigado. Como não há mais nenhum vereador inscrito para ocupar a tribuna e em continuidade aos trabalhos, dá-se início à ordem do dia. Encerro a mesma por não haver projetos em pauta. Algum vereador quer fazer comunicação à casa ou comunicação pessoal pelo prazo de 5 minutos sem apartes? Nada mais havendo a tratar, encerro esta sessão e convoco os senhores vereadores para uma sessão ordinária a realizar-se no dia 13 de julho de 2026, às 16 horas. Tenham todos uma boa tarde.